Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no seminário dos megas eventos e eu vou estar conversando com o Marquinhos, que é conselheiro do Conanda, para discutir a opinião dele sobre isso. Oi Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, querida. Bem, qual a sua expectativa para esse seminário? Então, nós estamos participando de uma rede aqui em São Paulo, que chama Plataforma Brasil do TDAH, do Terra dos Homens, que tem várias organizações. Nós acompanhamos um pouco, como Terra dos Homens, a Copa do Mundo da África do Sul, né, os impactos da Copa, o desenvolvimento, quais foram os efeitos que surgiu lá. E nós começamos a organizar já desde o ano passado atividades vinculadas ao impacto que vai ter da Copa, especialmente das Olimpíadas, sobre as crianças e adolescentes. Então, quando teve esse seminário promovido pelo Fórum, em articulação com o Fórum do Rio de Janeiro, nós ficamos bastante contentes, porque é uma das poucas, está tendo vários encontros já, mas está discutindo muita questão de remoção de pessoas, tem muita gente, o movimento de moradia está discutindo muito isso, os movimentos de bairro, mas ainda o foco de criança e adolescente, para nós foi bem legal, quer dizer, tentar vincular os megas eventos com a questão da criança e adolescente, que é a pauta nossa, então nos interessou bastante, né? A nível federal, já tem uma articulação do governo federal que está chamando o Ministério da Copa, então todos os locais que estão tendo atividades que envolvam questões sociais, questões da criança, questão racial, questão indígena, etc., você tem pessoas que estão vinculadas ao Ministério da Copa, tentando articular um pouco, conhecer o que está acontecendo. E o nosso papel é de denunciar, orientar e propor para que as atividades sejam menos danosas possível para a população brasileira, seja menos danosa para as pessoas que são os camelôs, um grupo grande de pessoas que trabalham nas ruas e que de forma nenhuma essas atividades possam violentar mais os direitos das nossas crianças que já são violentadas. Então você imagina, brasileiro gosta de futebol, você gosta de futebol? Claro. Você deve ter um time de futebol. Então você imagina os meninos, imagina aqui em São Paulo, né, Zona Leste, comunidade da Zona Leste, não pensa Zona Sul, Zona Norte, o tamanho que é São Paulo, sabendo que vai ter um jogo importante no estádio, como que não vai ficar a periferia, como que não vai ficar os nossos filhos, as nossas comunidades, adolescentes que nem você, para querer assistir, querer poder participar. E como que vai ser isso? Quer dizer, que estrutura que vai ter, que tipo de apoio? Então vai criar uma expectativa que você pode colocar mais em risco as nossas crianças. Então por isso que nós estamos aqui participando. Nós queremos observar, queremos aprender, estamos vendo aí as colocações dos palestrantes, né, da sociedade civil, para a gente também se organizar junto com eles, somar, para que a gente possa ajudar nessa educação também social, para que as pessoas tomem cuidado, né, quer dizer, vai vir muita pessoa falando outras línguas, vai ter muita cobertura da mídia, os grandes jogadores, né, brasileiros e de fora vão estar presentes, então isso tem um impacto, né, cultural, um impacto econômico, um impacto político muito violento. Nós somos favoráveis que a Copa aconteça, acho que tem que sair um pouco desse negócio que teve, né, agora que teve nos anos 70, né, que a política usou a Copa do Mundo em benefício de quem estava no poder. Então a gente é contra isso, mas a gente entende que é importante, a Copa é uma atividade, a gente tem que se preparar para esse grande evento. Não é fácil, porque os interesses econômicos, quem está por trás, né, são gente muito poderosa, são pessoas, né, que dominam, você vê que é quase uma região de exceção. Quando eles chegam, parece que o Brasil naquele momento é deles. Então parece que o Brasil não é dos brasileiros, o Brasil é de quem que está dirigindo o processo da Copa. Então, sabendo disso, é bom que a gente também está se preparando, tá, pelo menos há um ano e pouco antes. Acho que a gente vai fazer uma Copa bonita, importante, e nós vamos participar lá do jeito que o brasileiro sabe participar e levar o recado do povo brasileiro, das crianças brasileiras e dos outros países. Então você é a favor da Copa no Brasil? Eu sou a favor da Copa. Eu sou que nem uma professora que falou ali, não sei se você ouviu. Vai acontecer a Copa, tem muito impacto. Então, se a Copa, para muitos analistas, é um limão, o brasileiro já mostrou isso mais de uma vez. Nós vamos pegar esse limão, colocar, como vai ser num período assim meio frio, mas nós vamos colocar bastante gelo nele, açúcar, água, fazer uma limonada bem gostosa, e quem está pensando que é limão vai terminar tomando a limonada junto com a gente. Caipirinha. Se você pudesse mudar alguma coisa nesse processo de construção da Copa, o que você mudaria?
Então, eu tiraria as relações, né, a visão economicista da Copa. Eu acho importante a história, né, das trocas de experiência, porque os jogos, olha que coisa interessante, uma das coisas, eu estava ouvindo um pouco a história um pouco das Olimpíadas, né, de como é que surgiu isso, das maratonas, né. Então você pensa que a Copa, que ele também, qual que é o momento que tem? Primeiro, o país que está, o país consegue divulgar um pouco da sua cultura, né, vai conseguir com certeza mostrar a participação das crianças, que as crianças tá querendo participar, que as crianças sabem falar, é uma coisa muito importante do Brasil, que a gente está avançando talvez mais que outros países, e é um momento de integração. Então muitas vezes quando a gente conhece muitos países por causa da guerra, conhecemos muitos países por causa da pobreza, muitos países por causa de desigualdades sociais, muitos países porque são países guerreiros, adoram fazer guerra, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Então nós podemos, com esses grandes eventos, na verdade é uma troca entre os povos, né? Então é um momento que nós vamos conhecer um outro país que vai jogar contra o nosso, eles vão poder conhecer um pouco mais do nosso país, a gente também conhecer o país. Então é um grande momento de confraternização dos homens, das mulheres e das crianças. Só que, de fato, há muito tempo atrás, isso já não era o ponto central. O ponto central é os interesses econômicos que estão por trás. Quem vai ganhar mais, quem vai patrocinar mais, qual marca que vai aparecer mais. Então, se eu pudesse alterar, eu alteraria isso. Não teria marca. A marca que teria seria a marca da humanidade. Se fosse uma Copa do Mundo, para mim, teria o grande direito do homem e da mulher. Todos os eventos iria estar falando. Cada time que ganhasse uma partida iria ter que recitar e falar uma coisa boa que tem no seu país. E cada time que perdesse iria falar a mesma coisa. E cada um dos grupos que viesse da Copa teria que ter uma faixa bem grande, chamando um clamor para parar as guerras, para parar a violência, para parar a desigualdade social, para dar voz para as crianças, para dar voz para as mulheres, para dar voz para os índios, para dar voz para os negros, né? Para dar voz para aqueles que têm direito, mas de fato a realidade a gente não consegue ter espaço para falar. Então eu faria do mesmo jeito, muitos jogos, muita disputa ali dentro, mas todo mundo ganhava. O grande barato desse jogo é se não tivesse um campeão, mas todo mundo que saísse dali saísse com uma vitória, com um compromisso pelos direitos da criança. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Ninguém sabe. Obrigada, viu, Marquinhos? Foi um enorme prazer falar com você. Ana, um beijo para você, para todo mundo que te acompanha. E eu acho que esse é só o começo, é uma longa caminhada, hein? Eu espero, conta com a gente. Quem sabe a gente um dia, se você e o pessoal da sua cidade vai fazer uma visita para a gente, conhecer um pouco os meninos e as meninas que nós trabalhamos lá, como é que a gente se organiza, tá bom? Vou deixar esse convite aí, vou convidar você e o seu povo. Um beijo para todo mundo. Tchau.